Olá pessoal, tudo bem? O Almanac Universitário é um programa produzido por alunos de jornalismo da FBV. Um papo de estudante para estudante. E olha só alguns dos destaques desta edição. A necessidade do estágio para a formação profissional. O papel das agências experimentais nas universidades. O desafio diário de quem se desloca do interior para estudar na capital. E uma entrevista sobre o projeto Açúcar em todos os sentidos. Começa agora o Almanac Universitário. Estudantes de cursos de graduação se empenham em projetos extracurriculares e com o curso de design de moda da FBV não é diferente. Verdade. Eles estão sempre criando coleções e agora se preparam para o desfile na FENEARTE. A repórter Raíssa Chiarelli foi lá para conhecer melhor esse trabalho. Os estudantes de design de moda da Faculdade de Boa Viagem se preparam para apresentar uma coleção em um desfile na FENEARTE, evento do qual a faculdade participa desde 2010. A cada ano, com temas pré-definidos, os universitários de todas as turmas idealizam seus croquis, desenho que representa a ideia de um modelito. A professora e coordenadora do curso, Lívia Valença, explica um pouco sobre esse processo de seleção dos desenhos. Surgiu a possibilidade da gente fazer um concurso. Como todos os anos a gente faz, eles recebem um briefing. Esse briefing ele é analisado pelos alunos, é fornecido pelos professores. Eles entregam o desenho sempre em papel branco A4, com o CPF atrás. Nós escaneamos isso e colocamos para os colegas, para professores, para funcionários, para a direção, coordenação. E daí os 15 mais votados são os que vão ser produzidos aqui na faculdade, junto com os alunos, para ser apresentado no desfile. E para que tudo fique pronto para os dias de desfile, os estudantes não param de trabalhar. Têm tirado medidas e vêm procurando os materiais ideais para a elaboração dos projetos. Enquanto o dia não chega, as alunas Débora e Flávia, que tiveram seus desenhos escolhidos para a confecção, contam como está sendo a oportunidade e quais materiais idealizam suas produções. Participar da FENEARTE é a possibilidade que a faculdade me dá para eu estar expondo os meus projetos que eu faço aqui dentro e a oportunidade de visibilidade lá fora, para o mercado. Os materiais que foram escolhidos, selecionados, foi mediante a uma escolha com a equipe, né? E essa escolha foi bem cautelada, porque nós escolhemos materiais que pudessem ser reciclados, né? Por exemplo, aqui eu posso dizer que esse material que vai ser usado na cauda do vestido, ele é de plástico flanelado, que vai criar uma textura com pau de serra, né? E a parte de cima vai ser em corino, colorido. Pedro Amilcar é aluno do primeiro período do curso. Ele também foi um dos selecionados e nos contou qual foi a inspiração para uma das criações mais ousadas da coleção. Bom, a inspiração do desenho, na verdade, eu quis criar um novo brinquedo. Eu não quis pegar e fazer uma inspiração no Mané Magro, ou da Mula Manca, do Mané Gostoso, enfim. Então aí eu criei um look, o look era feminino, é como se eu estivesse criando uma boneca diferente. Então eu peguei a inspiração do plástico, de alguns materiais dados na cartela de materiais e criei aquele croquis. É com expectativa de um bom resultado que esses universitários trabalham na confecção dos modelitos que serão apresentados no quarto dia da feira. A 17ª edição da FENEARTE ocorre entre o dia 7 a 17 de julho, mas o desfile dos estudantes da Faculdade de Boa Viagem ocorre no próximo dia 11 de julho. Você aí, sabe por que é tão importante arrumar um estágio? Se a resposta é não, essa matéria é para você. Dá só uma olhada. Ingressar numa faculdade não é mais uma questão de escolha, e sim uma necessidade. E para o melhor aprendizado em uma faculdade, é preciso pôr a teoria em prática, ou seja, estagiar. Ao estagiar, o aluno, além de ganhar habilidades em sua área, pode fazer contatos que vão ajudar em seu futuro. A importância do estágio é a questão da experiência profissional para o aluno, porque no estágio ele vai colocar em prática tudo que ele está aprendendo na formação acadêmica dele. Então vai unir a teoria e a prática. E aí é importante para o aluno, porque quando ele se formar, ele vai ter essa experiência na bagagem, para que possa ser um diferencial no currículo dele posteriormente.
Dependendo do empenho e da dedicação do aluno, é possível efetivá-lo na empresa em que está estagiando, alcançando, assim, o primeiro trabalho de sua carreira e também agregando a responsabilidade de ter uma profissão. A maior dificuldade que a gente observa aqui no setor casa é, por exemplo, as qualificações. Algumas empresas querem estagiários que possuem experiência, então aí já dificulta um pouquinho como, no caso, eles vão poder arranjar esse estágio, entendeu? Mas aí, normalmente, os alunos que se qualificam com cursos, com atividades acadêmicas, eles conseguem um espaço no mercado de trabalho. O diferencial é o aluno que está concorrendo, então nem sempre a experiência vai contar muito mesmo. O ideal seria que o aluno se profissionalizasse no sentido de fazer cursos, palestras, para que ele pudesse se aperfeiçoar como profissional. E aí, quando surgisse a vaga, ele pudesse concorrer normalmente, sendo um diferencial na empresa, né? Independente dele ter experiência ou não. O estágio também se mostra vantajoso ao colocar o estudante frente a frente com seu futuro profissional, ajudando a ter certeza na sua escolha de curso. Bom, tem sido uma experiência muito gratificante, porque na minha outra faculdade, eu me formei em publicidade, eu não tive a oportunidade de estagiar durante o período do curso, durante os 4 anos. E aqui na agência, eu já estou aqui desde fevereiro, e tem sido uma experiência muito bacana poder colocar as coisas que eu aprendi em sala de aula, poder praticar aqui na agência, no Acontece, enfim, nos materiais que nós temos aqui dentro da agência. Tem sido uma experiência muito legal. No próximo bloco, os desafios diários dos estudantes que moram no interior. E também a importância das agências experimentais para os universitários. E a gente volta já já. Para quem não tem experiência, conseguir um estágio está cada vez mais difícil, não é, Paulo? É mesmo, Pedro. O curioso é que o estágio serve justamente para o estudante obter experiência. Por isso mesmo, as agências experimentais de universidades e faculdades são tão importantes. Elas dão a primeira chance para os alunos. No mercado atual, não está sendo fácil a contratação de estagiários, principalmente os que não têm experiência. Com isso, a Faculdade Boa Viagem dá a primeira chance a seus alunos, com as agências experimentais OPA, para publicidade, e Verso, para os alunos de jornalismo. Sara Menezes é aluna do 5º período de jornalismo e é repórter na agência Verso. Está há 2 anos fazendo parte do projeto. Aqui na agência eu sou repórter do blog Acontece FBV e também faço matérias para o jornal Ecos, que é semestralmente. Então a gente faz 3 matérias sobre diversos assuntos com base nos cursos que tem aqui na faculdade. Mas é bem livre, a gente já escreveu sobre economia, falou sobre saúde. Estudante do 2º período de Publicidade e Propaganda, Caio está na OPA desde o 1º período. Eu faço diagramação de jornal Ecos, que é da agência Verso. A gente também atende a coordenação da faculdade, cria identidade visual dos eventos daqui, e a gente cria campanhas também. A gente sempre está se movimentando, nunca está parado. Quando não tem job, a gente inventa alguma coisa. Os alunos integrantes têm a liberdade de escolher se encaixar em atividades que mais os agradem, como explica a coordenadora da agência Verso, a professora Cecília Almeida. A gente recomenda muito esse espaço de colaboração, que é um espaço em que eles se sintam livres para explorar as habilidades que eles acham que tem como talento mesmo, né? Se é texto, se é vídeo, se é rede social. E aí eles vão trabalhar com pautas, atualizando tanto um blog, que é o Acontece FBV, que funciona em vídeo e em texto escrito, verbal, e eles também produzem semestralmente um jornal, que é o Jornal Ecos, com reportagens especiais que eles vão elaborando ao longo do semestre. A Verso e a OPA recebem pautas jornalísticas e projetos publicitários reais. Cada estagiário assume uma função, ou melhor, ele já tem sua função na agência e há uma data para a entrega do material. Funciona como uma verdadeira empresa de comunicação, aproximando mais o aluno do mundo real. E agora vamos conhecer alguns dos desafios que muitos estudantes universitários enfrentam todos os dias ao sair do interior de Pernambuco para chegar às instituições de ensino aqui na capital. A reportagem é de Bruna Monteiro.
Carol Medeiros é estudante do curso de Publicidade e Propaganda na Faculdade Boa Viagem e todos os dias ela sai de casa às 4h10 da tarde com uma missão: realizar o sonho de se formar e ter a profissão que tanto deseja. Ao chegar na faculdade, depois de 2h30 de viagem, a estudante tem que estar preparada para assistir a aula com atenção e não perder nenhum assunto dado. Independente do cansaço acumulado, Carol se sente feliz e realizada com essa conquista, porque ela sabe que o seu sonho é bem maior que qualquer dificuldade que ela possa enfrentar. Minha maior dificuldade é a vinda, que às vezes acontecem muitos acidentes. Ontem mesmo eu enfrentei um protesto. Às vezes eu chego aqui 8h30 da noite, às vezes quase 9, por conta desse empecilho. Na volta, às vezes eu vou em pé, porque nós pagamos o ônibus todo mês, que não é gratuito, mas pagamos e ainda acontecem umas coisinhas por dentro que são bem complicadas, a respeito de documentação de ônibus, nunca está certo. E motorista dorme, às vezes, quando a gente volta, a gente tem que ficar lá na frente conversando com ele, porque é capaz de acontecer um acidente muito feio, é bem difícil. Ser estudante vindo do interior do estado exige muita força de vontade para vencer o cansaço e assim não desistir da maratona diária de 2 a 3 horas de viagens. Para a estudante Caroline Carvalho, a ajuda vem das amizades, que muitas vezes são descobertas dentro dos ônibus. Caroline, conte como é o seu percurso. Eu moro no interior, na cidade de Barreiros. Eu levo mais ou menos 2 horas para chegar aqui no Recife. Eu saio de casa às 2 e chego aqui às 5 e fico até às 7 esperando a aula. E como a Bruna falou, o que ajuda muito realmente é a amizade dentro do ônibus, a conversa com a galera facilita na viagem. E cada dia cresce o número de estudantes do interior que ingressam em instituições de ensino, fazendo assim aumentar o número de profissionais capacitados em suas cidades. No próximo bloco, os cortes do governo federal no orçamento da educação. E a entrevista com a professora Nina Bucardi, da oficina Açúcar em Todos os Sentidos. A gente volta em um instante. Cortes na educação. Algo que tem preocupado muito estudantes de todo o país. Esse é um assunto que interessa a quem quer ingressar na faculdade e quem já é universitário. Vamos conferir na reportagem de Aleph Souza. Luiz, estudante de escola pública, tem 17 anos e está no último ano do ensino médio em uma escola pública do município do Cabo de Santo Agostinho. E é nesse momento que surgem as dúvidas sobre o futuro acadêmico, não só dele, mas de muitos jovens. O estudante vai prestar vestibular para letras em instituições públicas e privadas e sente-se ameaçado pelos cortes econômicos de programas importantes como ProUni e FIES. Minha perspectiva é ingressar numa faculdade pública, mas eu posso nem não ingressar na faculdade pública, então eu vou ter que recorrer a uma universidade particular, uma faculdade particular, e eu não posso pagar por isso, por uma universidade particular. Então eu vou ter que recorrer ao FIES ou ao ProUni, mas com a minha idade, com o cenário político atual, será que eu vou poder recorrer a esse tipo de programa? Ultimamente o nosso país vem sofrendo com uma grande crise financeira. Isso vem atingindo fortemente os programas sociais e educacionais do nosso governo, que vem afetando principalmente a vida de estudantes que querem ingressar no ensino superior e aqueles que já estão estudando. Eu estudo administração e tenho a bolsa 100% pelo FIES, estudo na faculdade particular, e não encontrei dificuldade em relação à instituição de ensino, mas em relação ao próprio governo, aos próprias pessoas que tratam do aditamento no governo, houve um atraso em relação à confirmação de dados, a documentos também. Para este professor de filosofia, esses cortes podem representar um retrocesso no futuro do nosso país. Quando esse novo governo assinala para a possibilidade de investir menos em educação, a gente começa a perceber que o impacto social disso vai ser muito complicado. Não vai ter a continuação desse processo de inserção social, de inclusão social. E segundo, mais radical ainda também, né, ou tão radical quanto, tem uma questão econômica que significa que muitas dessas faculdades e universidades não têm mais alunos em sala de aula. Essa instabilidade que a gente vive no governo atual, a gente não pode ter certeza de nada, né? E, tipo assim, a gente tem que estar preparado para qualquer perca, qualquer corte nesse tipo de programa. E, sinceramente, se eu acabar perdendo essa bolsa, eu não sei se eu vou continuar na faculdade ou não.
todo esse processo de inclusão social, ele significa, antes de tudo, uma determinação para que o Brasil trabalhe, como são as grandes sociais democracias do resto do mundo, num processo de inclusão e não de exclusão. Alunos que estão agora acabando o terceiro ano e na iminência de entrar na faculdade, muito possivelmente não vão ter a oportunidade de entrar na universidade pública, vão depender do FIES e do ProUni para poder se matricular em universidades particulares. E os alunos que já estão nesse programa, que ainda não se formaram, estão com medo desse programa ser retirado e interromper sua carreira acadêmica no meio do caminho. Açúcar em todos os sentidos é uma oficina de confeitaria para deficientes visuais. A professora Nina Bocardi é quem coordena o projeto. Pedro foi lá bater um papo com ela. Vamos conferir. O que é esse projeto? Fala mais dele aí pra gente. Esse projeto é um projeto... Eu sou professora de confeitaria, né, e é um projeto de inclusão total, de trazer pessoas para dentro da área de confeitaria. Então, nisso vem todas as pessoas que são ditas deficientes, que para mim não são. Né? Então, é um curso de inclusão, onde eu fiz agora um grupo com cegos, pessoas com deficiências visuais. Tem também um grupo que eu vou formar agora, possivelmente com deficientes auditivos, e um grupo também com Down. Maravilha. E Nina, eles têm alguma dificuldade em realizar a oficina, o projeto? Nenhuma. Inclusive, durante eu comecei, o primeiro módulo era um módulo só, o Açúcar em todos os sentidos. Então, eram 32 horas de aula, né? E cada aula, então, era uma aula inteira de bolos, confecção de bolos, recheios, coberturas. Na outra aula, cobertura com bicos de confeitaria e trabalho com bico de confeitaria. Eles aprendem tudo sobre bicos de confeitaria e aprendem a confeccionar os bicos. Eles são tidos como deficientes visuais, mas para você eles são deficientes? Nenhum. Não existe, para mim não existe parâmetro, mas eles tiraram isso de mim de falar essa palavra, deficientes. Porque, por exemplo, eles me deram de presente uma boneca de pano linda que eu tenho lá, eles me deram. E ela é totalmente costurada por eles, perfeita, a bonequinha é perfeita. E eu não sei costurar. Maravilha. E você tem algum objetivo a mais nesse projeto aí? Qual o objetivo dele, além dessa oficina, além desse projeto, em relação a essas pessoas? Eu tô com vontade agora, inclusive já falei com 2 chefes, que inclusive já toparam. Eu quero o próximo módulo colocá-los dentro da cozinha com chefes diferentes. Tipo, aprender culinária de cada país. Então, eu já tenho engatilhado um chefe que vai dar aula para eles de cozinha italiana. Já tem um chefe que vai dar aula para eles de cozinha oriental, né? Então, eu acho que vai entrar sushi aí. Eu não sei o que é que ele vai fazer, mas as pessoas estão extremamente abertas. E eu acho que é isso que mais empurra a gente para frente. É que quando você fala, quando eu chego e digo, olha, não tem limite, que inclusive, nos primeiros dias, ia cortar o bolo, eu peguei uma faquinha de serra, a cabeça redonda da faca, aquela faquinha meio de passar pão, sabe, de passar manteiga em pão. E o Edivaldo olhou para mim e disse, professora, na minha casa eu tenho uma faca peixeira. Eu falei, caramba, Edivaldo, ele disse, é. A Ana Cláudia olhou para mim e falou, professor, eu não quero essa faca cega não, eu quero faca que corta. Eu disse, minha nossa, aprendi com eles. Fui na cozinha, peguei facas amoladas, afiadas e ninguém se cortou, ninguém. Então, foi o tempo todo só de surpresa e aprendizado, surpresa, aprendizado o tempo inteiro. É um curso, para mim, assim, gratificante. Foi um projeto que, em matéria de gratificação pessoal e profissional, não tem igual. Não tem preço, né? Não tem preço. É até bom que essa inclusão, começando com essa oficina, já prepara eles para, quem sabe, no futuro, né, se tornarem alunos, né, da faculdade, ingressarem no curso superior. Esse é o objetivo maior, eu acho, do projeto. Não só profissionalizar, mas se eles são capazes, trazer esses alunos para graduações, entendeu? Eles não têm limite, quem põe as barreiras somos nós. Então, trazer esses alunos para dentro da nossa faculdade, para fazerem graduações, para se formarem, depois saírem rompendo barreiras de mestrado, de doutorado, a gente tem que fazer isso. Inclusive, teve uma coisa muito boa que, durante o curso, vários professores vieram e me ajudaram. Então, teve, por exemplo, o professor Fernando chegou e disse, professora, a senhora
tá ensinando eles assim, compra, venda? Eu falei, não. Ele disse, pois deixa eu dar uma aula para eles de compra, venda. Eu disse que eu estou ensinando eles a confeccionarem. E a vender, eles sabem? Eu falei, não. Ele disse, pois eu dou aula de compra, venda, deixa eu dar. Eu digo, agora ensine eles a venderem o produto deles, a obterem maiores lucros. Eles ficaram encantados com a aula do professor Fernando. Encantados. E eu quero só que os professores de faculdades, de escola, não só daqui, de qualquer lugar, enxerguem essas pessoas. Comecem a puxar, comecem a fazer, comecem a tirar elas dos lugares comuns que elas estão, porque elas estão acostumadas a ficarem no canto. Então, puxa para junto, tá? Então é isso aí. Essa foi nossa entrevista com Nina Pedro Farias para o Almanac Universitário. O Almanac Universitário fica por aqui. Valeu pela companhia. Até a próxima edição. Até mais.